Pessoal, tinha dado um probleminha aqui, acho que foi na memória do computador que não estava mostrando o gráfico. Beleza, mas só voltando aqui, nós estávamos falando a respeito de como é que a gente representa uma matriz de distância de uma forma mais simples. Para isso a gente vai utilizar o dendrograma, né? Então lá no pacote de análise multivariada tem a opção lá dendrograma, e aqui nós temos a função do dendrograma. Então, para poder executar essa função, vamos copiar e colar ela aqui do lado. Beleza, copiei e colei toda a função do dendrograma. Primeira função aqui, o primeiro item ou componente dessa função, a gente tem que informar para o script qual que é a matriz de dissimilaridade. Nós já criamos a matriz de dissimilaridade, é essa. Então no R ela está chamada de MD, matriz de dissimilaridade. Então vou pegar esse MD, Ctrl C, e colar aqui no lugar de dissimilaridade. Beleza, o próximo item a ser preenchido aqui é o método. O método diz respeito ao método de agrupamento a ser utilizado. No caso aqui, vamos utilizar o método do vizinho mais próximo. Então, a identificação é 1. Então, ao invés de 3, colocamos 1. Número de espirro, sempre deixem nesse valor, é o número de simulações que ele vai ver para poder definir o local de corte. Só que, como nós não iremos utilizar o corte, isso aqui não vai fazer muito efeito. Aqui, entre aspas, vamos colocar aqui o título que a gente quer que apareça lá no dendrograma. E aqui no ponto de corte, aqui está escrito mogema, vamos colocar false, que a gente não quer que seja especificado nenhum ponto de corte. Beleza. Uma vez realizado todas as especificações nessa função, só segurar o CTRL e pressionar o Enter, que aqui vai ser gerado o dendrograma. Então note que essa figura aqui está mostrando algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, essa variedade MON44RR ela é a mais divergente de todas as outras. E aqui nós temos algumas variedades que são semelhantes. Por exemplo, aqui a ANTA é muito parecida com a MK1. E essas duas aqui, por sua vez, elas são parecidas com essa variedade da Singenta. Essa MSOI aqui, apesar dessas duas variedades aqui serem da mesma empresa, elas são muito divergentes, ok? Então são materiais que têm um comportamento completamente discrepante, sendo que essa forma aqui, essa distribuição, se dá em função das distâncias que foram obtidas a partir de todas aquelas variáveis. Aqui, pessoal, tem uma informação interessante, que é o valor de correlação cofenética. Então, o que esse valor vai informar? Só salvar aqui e colocar no Word. Então, uma forma aqui que vocês na prova não fizeram é colar essa figura de forma adequada. Se você estiver escrevendo sua dissertação ou um artigo, por exemplo, e você quer mostrar essa figura, você não vai dar um print e colar. Você vai aqui na opção File, salvar PDF. Vai te dar um localzinho para você salvar, colocar aqui dentro do grama, vai substituir esse. Substituir sim. Vou lá na pasta, identifico o dendrograma que eu acabei de criar. Vai abrir. E aqui eu vou na opção editar mais e escolher essa lâmpada, essa câmera. Quando eu escolho a câmera, que ele possibilita eu selecionar uma figura que está dentro daquele PDF. Selecionou, copiou automaticamente. Eu vou aqui, colar especial, bitmap. Ok. Note que a qualidade não ficou muito boa. Posso substituir aqui por colar de uma outra forma. Colar especial. Imagem do Windows. Aqui a qualidade já melhorou bastante. Então, tem várias opções aqui, a depender da sua opção. No colar especial, a sua imagem vai adquirir um nível de qualidade diferente. Por exemplo, essa daqui já foi muito boa, essa última. Deixa eu apagar esses demais aqui. Deixar apenas a melhor. Muito bem. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Notem aqui, ó, o título foi soja, foi aquele título que nós demos. Nós temos aqui uma matriz
de dissimilaridade obtida a partir da distância euclidiana padronizada, e essa matriz de similaridade ela resultou aqui neste gráfico. O que vocês vão ter que fazer é discutir essas informações. Assim, quais são os materiais mais semelhantes, quais são os mais distintos, não em função da matriz, mas em função aqui desse dendrograma. E aí, pessoal, aqui tem uma informação importante que é a correlação cofonética. Se o valor aqui desse dendrograma deu igual a 0,74, esse valor vai indicar o quanto que esse dendrograma representa esses valores. Aqui ele guardou 74% das informações, é uma informação grande. A partir de 70, a gente já pode dizer que o dendrograma representa bem essa matriz de dissimilaridade, beleza? Se der abaixo de 70, o dendrograma já não é muito adequado. Você tem que utilizar uma outra alternativa. Mudar, por exemplo, sair de vizinho mais próximo, ir para vizinho mais distante, ou escolher o PGMA, por exemplo. Você vai escolher outra forma de fazer esse aglomerado. Então, aqui tem várias opções. Escolher um. Se lá a correlação cofonética tivesse dado pequena, ao invés desse 1 aqui, do método 1, poderíamos colocar o método 4. Vamos colocar o método 4 aqui para ver se diminui ou aumenta a correlação cofonética. Notem aqui, correlação cofonética estava 0,74, agora eu vou para 0,70. Então, para esse conjunto de dados, o método do vizinho mais próximo é melhor do que o método de Hart. Isso em função da correlação cofonética, beleza? Muito bem, pessoal. O que nós fizemos aqui foi a aplicação da distância euclidiana e aí a obtenção de um dendrograma a partir do método hierárquico com o método de agrupamento do vizinho mais próximo. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, agora só que vamos obter a distância de Mahalanobis, ok? Então eu vou dar um Ctrl LS aqui, o Remove List, limpar todo mundo, limpou todo mundo, dá um Ctrl L aqui, limpou todo mundo, beleza. Agora, vamos aplicar a distância de Mahalanobis. Para aplicar a distância de Mahalanobis, nós vamos agora utilizar esse banco de dados completo, com todas as repetições, com todos os blocos. Isso porque, pessoal, a distância de Mahalanobis ela pondera as distâncias a partir do nível de variância e covariância residual desses dados. Então, se a variância residual for muito grande, a importância daquela variável vai ser reduzida no cálculo da distância. Okay? Então, a distância de Mahalanobis é sempre mais adequada. Em uma condição em que você tem um ensaio com repetições, sempre optem pela distância de Mahalanobis. Então, para isso, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar no bloco de notas, salvar em um local, e aqui ela já está criada e salva. Beleza? Então, vamos trabalhar com esse banco de dados, distância de Mahalanobis. Voltar lá para o R. Procedimento é o mesmo. Vou colocar aqui uns. Agora a gente vai trabalhar com a distância de Mahalanobis. Então, primeiro tem que carregar o banco de dados. Então, eu vou utilizar aqui a função setWD. Vou utilizar aquela pasta, novamente, já está aqui ativo. Dentro dessa pasta, eu vou ter que ler o arquivo com a distância de Mahalanobis. Esse arquivo eu vou ter que ler uma pasta dentro dessa outra pasta aqui. Eu leio um arquivo ou leio uma tabela dentro dessa pasta. A nossa distância de Mahalanobis, vamos chamá-la de DM. DM, eu vou ler o arquivo de distância de Mahalanobis. É uma tabela que está dentro aqui desse arquivo. Dentro desse arquivo. Então aqui, entre aspas, pressiono o table e eu vou escolher aqui distância de Mahalanobis. Novamente, tem cabeçalho igual a true, que é verdadeiro. Seguro Ctrl e pressiono Enter. Automaticamente, o nosso banco de dados de distância de Mahalanobis ele vai ser criado aqui. Se eu clicar sobre essa tabelinha, vai aparecer aqui todas as informações. Para esse script, pessoal, para
para esse pacote que nós estamos utilizando, o conjunto de dados ele tem que ser apresentado dessa forma. Então nós não vamos mudar nada aqui. Então, a forma que ele está apresentada, com a coluna de tratamentos, a coluna de blocos e as variáveis aqui, está correta, ok? Ao contrário da distância euclidiana média, padronizada, que nós tivemos que fazer algumas alterações. Então, o banco de dados está pronto para ser analisado. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, pacote, análise multivariada, distâncias. Muito bem. Então, se nós vermos aqui, ó, distâncias, aí nós temos um conjunto de dados, beleza, os dados nós já temos, e aqui precisa de um método. O método aqui que nós vamos utilizar é a distância de Mahalanobis, no caso aqui é o método SET. Só que para a gente aplicar a distância de Mahalanobis, antes é necessário a gente ter uma matriz de variâncias e covariâncias residuais. Antes é necessário a obtenção dessa matriz. Então, vamos enter aqui. A questão é como é que a gente vai obter essa matriz de variâncias e covariâncias residuais, né? Se nós descermos aqui um pouco abaixo, tem algumas instruções. Entre essas instruções, tem algumas instruções aqui para a gente obter a distância de Mahalanobis. Eu dei um exemplo aqui de um banco de dados, chamados dados DBC, que está estruturado da mesma forma que o nosso banco de dados. Ele está explicando aqui, ó, você tem que criar uma manova com os dados DBC. Com essa manova você vai obter um arquivo de médias, utilizando esses dados DBC. A partir desse arquivo de médias, você vai criar um arquivo CSRE, que nada mais é do que uma matriz de covariâncias e variâncias residuais. E a partir desses valores aqui, você vai calcular a distância. Então vamos lá. Para isso a gente precisa copiar só esse trechinho aqui. Então, Ctrl C e aqui um Ctrl V. Muito bem. A primeira informação que nós temos aqui, pessoal, vamos lá voltar nas distâncias. Para calcular a distância, nós precisamos da matriz de variância e covariância residual. Então, existem N formas de se calcular variância e covariância residual. Uma forma a gente já apresentou em sala, e outra forma é pela manova, ou análise de variância multivariada. Também vai resultar na liberação da matriz de variância e covariâncias residuais. Então, o script aqui, ele escolheu essa forma de obter a matriz de variância e covariâncias residuais para a obtenção da distância a partir da manova. Então, vamos lá. M é igual a manova e ele pede que a gente abasteça aqui com os dados DBC. Nós temos os nossos dados, está aqui, DM. Os nossos dados estão aqui dentro. Distância de Mahalanobis, está aqui, DM. Beleza. Então, vamos copiar o DM. E aqui, ao invés de ser dados DBC, são DM, Ctrl V. Beleza. Próximo passo aqui é calcularmos essa média. Essa média vai ser utilizada bem aqui no cálculo da distância. Nós temos que ter uma média. Então, temos que calcular essa média. Então, média, dados DBC, nada mais é do que o nosso dado DM. Então, DM, onde tiver dados DBC, vão ser substituídos por DM. Dados DBC substitui por DM. Muito bem. E aqui, depois de gerado, esse arquivo médio aqui, um arquivo nada mais é do que um arquivo de médias, vai liberar algumas funções para a gente calcular aqui o CRE, que é a matriz de variância e covariância residual. Beleza. Uma vez que nós substituímos aqui os valores específicos pelos nossos dados DM, a gente já pode executar o script. Vamos lá. No M de manova aqui, a gente dá um Ctrl Enter. Manova foi executada. Agora damos um Ctrl Enter no MED. Foi executado. Isso aqui nada mais é do que, pessoal, ele vai pegar os valores médios aqui da manobra para poder criar o arquivo de variâncias e covariâncias residuais. Notem aqui que dentro desse M, desse dado aqui, eu tenho 6 listas de arquivo. Entre essas listas de arquivo está o coeficiente de variação residual, que nós vamos apenas chamá-lo aqui agora. Pronto, já temos aqui o nosso CRE. Beleza. Nós vimos aqui que o arquivo de distância é esse.
Aqui nós temos aqui o script para calcular a distância. No caso da distância de Mahalanobis, o conjunto de dados não será esse conjunto de dados aqui com repetições. Será um arquivo com médias. Nós já temos essas médias, elas foram criadas aqui agora. Então, ao invés de aqui, no lugar de dados, vamos colocar o arquivo de média. Já está. Beleza. No método, já está o set, que nós copiamos e colamos, que é da distância de Mahalanobis, então está correto. E o CSRE aqui, que é a matriz de variância e covariância residuais, já está corretinho. Beleza, só se eu pressionar o Ctrl Enter, eu já vou ter o resultado da minha matriz de variância e covariância, da minha matriz de distância. Então eu tenho aqui informação da maior distância, da menor distância, só que eu não tenho a matriz. Então, para ter a matriz, vamos trabalhar novamente dessa forma aqui. Vamos ter que batizar a função de distância, puxar a função e depois, com o cifrão, pedir a informação. Beleza, então vamos chamar esse arquivo, essa informação de distância, de distância de Mahalanobis 2, porque a gente já tem um objeto DM lá. Então vamos lá, só Mahalanobis, MH. Então Mahalanobis vai ser igual, vou copiar e colar tudo isso, Ctrl C, Ctrl V, e pedir Ctrl Enter. Muito bem, agora se eu pedir o MH e pressionar Ctrl Enter, vai aparecer as mesmas informações. Para aparecer a matriz de distâncias de Mahalanobis, tem que escrever MH e pedir com o cifrão. Pedir com o cifrão. E aqui eu faço a opção. O que eu quero que apareça desse banco de dados MH? Eu quero que apareça as distâncias. Beleza. Ctrl Enter. Está aqui a nossa matriz de distâncias entre as variáveis pelo método de Mahalanobis. Então, para aparecer todo mundo, eu aumento aqui o tamanho da janela e peço novamente. Beleza, agora apareceu todo mundo. Novamente eu vou aqui, copio, Ctrl C, vou lá no Excel, ajusto novamente, mesmo procedimento, dados, avançar, concluir. Aqui teve só um probleminha que foi afastado aqui. Vamos ver, ficou dois valores na mesma célula. Muito bem, copio e colo a matriz e faço a semelhança do que fizemos na outra. Aqui eu ajusto em função da janela, diminuo o tamanho da letra e coloco as barrinhas. É claro que vocês irão fazer uma tabela mais apropriada, uma tabela mais bem formatada, mais ajeitada. Muito bem, nós temos aqui, pessoal, agora duas matrizes de distância. Distância euclidiana e a matriz de distância de Mahalanobis, feita com o mesmo banco de dados para as mesmas variáveis. Então vocês vão comparar essas duas matrizes, o quanto que elas são diferentes. Ou seja, será que o par de variáveis aqui que apresenta a maior distância é o mesmo aqui nessa outra matriz? Será que os resultados são diferentes? Será que as variedades mais semelhantes na distância euclidiana média padronizada são também as variedades mais semelhantes aqui na distância generalizada de Mahalanobis? Isso aí vocês vão ter que fazer essa descrição, beleza? Sendo que, pessoal, também é possível eu obter um dendrograma a partir da distância generalizada de Mahalanobis. O procedimento é o mesmo. Diminuir aqui novamente. Vou lá em pacotes, análise multivariada, e peço aqui o dendrograma. Aqui é a função do dendrograma. Copio e colo. Copio e colo aqui. Ctrl V. Beleza. Primeira função aqui é informar qual que é a matriz de similaridade. É a matriz MH. Ctrl C. Ctrl V. O método que está informando aqui é o 3, que é o método do PGMA. Vamos ficar ainda com o método do vizinho mais próximo. No lugar de 3 fica 1.
E aqui, título, soja. Agora só aqui com a Halamox. NH. Tipo de corte, não vamos ter corte nenhum por enquanto, então fica F. Então, segurando Ctrl e pressionando Enter, o gráfico agora, criado com a matriz de distância generalizada de Halamox, foi criado, o dendrograma. Então, correlação cofonética, vamos ver aqui. Correlação cofonética de 0,57, então não ficou muito boa, não é um gráfico muito adequado. Mas vamos lá, vamos salvar ele. Salvar, PDF, dendrograma 2. Salvou o dendrograma 2. Vamos abrir. E agora, editar, mais tirar um instantâneo. Aqui, muito bom. E agora, vou colar aqui, especial, o dendrograma que nós acabamos de criar. Notem que a qualidade se preservou, não foi perdido. E agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Vou passar o banco de dados para vocês. Vocês vão executar todas essas funções e fazer a discussão dos resultados aqui, comparar os métodos. Qual foi o mais eficiente, qual foi menos eficiente, em função lá da estimativa de correlação cofonética, informar quais são as variedades de soja mais semelhantes e mais discrepantes, em função das medidas de distância, entre outras conclusões que vocês acharem pertinentes. Compare também as distâncias ou os agrupamentos feitos pelo dendrograma. Por exemplo, aqui, Monsoy RR e a variedade RCRF ficaram muito parecidas. Será que elas ficaram bem parecidas aqui também? Bom, vocês discutem isso, ok?